No perfil de hoje eu converso com o professor e doutor Paulo Alcântara Gomes. Professor, deixei a pergunta para você, que pode ser um pouquinho de sinuca de bico, mas eu preciso saber, você é ou não a favor das cotas, e se é, porque é, ou se não é, porque não é? E se há uma luz no fim do túnel para essa evasão tão grande que a gente tem no nosso número de formandos no Brasil? Para quem trabalha em educação, não há sinuca de bico, porque as pessoas têm que estar acostumadas a responder de acordo com suas convicções, e é uma prática no segmento educacional que as convicções sejam bem aceitas. Para eu poder responder bem essa pergunta, eu vou me reportar a uma época em que eu andei trabalhando numa organização canadense chamada Organização Interamericana Universitária, que era uma organização que envolvia universidades de todo o continente americano, do Canadá até a Patagônia, lá dos Esquimós até a Patagônia. E lá, um dia, eu conheci um reitor de uma universidade canadense que era uma universidade indígena, de pele vermelha, os índios pele vermelha tradicionais na América do Norte, e que ele era então um reitor. E conversando com ele, eu perguntei o que ele achava das cotas. Ele disse, olha, as cotas elas tiveram uma razão de ser quando nós éramos inteiramente segregados. Então nós não tínhamos condições de ingressar nas universidades e ter os mesmos níveis de educação das populações que comandavam a sociedade. Mas aos poucos elas foram deixando de ser necessárias porque esse assunto foi resolvido e houve uma distribuição equânime entre as universidades, porque uma universidade ela funciona com três funções diferentes. A primeira delas é, obviamente, a pertinência, em que ela vai assegurar uma estreita articulação com a sociedade e com o governo no intuito de resolver os problemas da sociedade e os problemas do governo. A segunda é a competência, que é aquele conjunto de trabalhos que os professores publicam, os livros que são feitos nas universidades, os diplomas que são oferecidos, as teses que são defendidas. E a terceira é a equidade, que é uma missão da universidade, que é uma espécie de um avanço, de uma soma das nossas contribuições parciais. Porque a equidade, nós todos temos uma obrigação de contribuir para a igual distribuição de oportunidades. Essa é uma obrigação nossa, é uma obrigação dos cidadãos. E a universidade também tem essa obrigação porque ela é feita por cidadãos. Então, as cotas, elas se enquadram na equidade, mas primeiro elas têm que ser entendidas como uma situação transitória. Essa é a primeira coisa. Elas não podem ser um projeto que seja estabelecido ao longo dos anos e sem nenhuma perspectiva de mudança. Ou então nós vamos chegar à conclusão que não fomos incapazes de eliminar as disparidades sociais e espaciais regionais no nosso país. Então as cotas só têm uma razão de ser se elas visarem a eliminação das disparidades sociais e espaciais. E estamos fazendo isso com as cotas? E por isso que eu acho que as cotas não estão nos atendendo. Eu pessoalmente acho que o melhor era nós começarmos a nos preocupar em oferecer uma educação básica de qualidade e assegurar a igual distribuição de oportunidades através de um exame vestibular ou através de uma prova que eu considero excepcional, que é o Enem. Eu acho que nós demos um enorme passo à frente na educação no Brasil quando resolvemos institucionalizar o processo de ingresso na universidade através do Enem. Por quê? Porque, em primeiro lugar, porque o Enem prevê a construção de estruturas curriculares uniformes para todo o país. Uniformes não no sentido de serem exatamente iguais, mas no sentido de assegurarem que todos os estudantes, os egressos do ensino médio, eles vão ter, os aprovados no Enem, vão ter uma base que os habilitará a enfrentar aquilo que eles vão aprender ou ser obrigados a estudar nas universidades. Essa aqui é a questão. Então o Enem, ao ser incorporado o SISU, que é o Sistema das Universidades Públicas, ao ser incorporado ao Enem, ele criou uma proposta clara de inclusão social extremamente importante. E passou a ser
uma variável que obriga as escolas de educação básica e as secretarias de educação a melhorar a qualidade do produto, daquilo que elas oferecem, que é uma educação. Mas no reflexo isso não está ainda muito acontecendo com muita frequência. O que se vê ainda é que quem passa para as melhores universidades não são os egressos das escolas públicas, com, evidente, suas exceções, isso, claro, porque a vida é feita de exceções, claro, mas não tem sido a regra. Não tem sido a regra. E não será a regra enquanto nós não tocarmos de vez nessa questão do ensino médio. Quer dizer, se nós não conseguirmos estabelecer diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio que sejam capazes de oferecer resultados para isso, nós não chegaremos a nenhum resultado. Então, acho que esse é um ponto crítico. O mundo contemporâneo visa muito profissionais que cheguem ao mercado mais bem qualificados, com melhores formações. E busca também a questão da inovação e da solução. Você acha que as universidades nossas preparam os nossos estudantes, os nossos futuros profissionais, nesse ângulo? Bom, você tem que primeiro levar em consideração que o Brasil tem 32 mil cursos de graduação e tem quase 3 mil instituições de ensino superior, um pouco mais de 3 mil. Isso significa que você está trabalhando com um elevado contingente e, de certa forma, isso nos proíbe de dizer, em tese, que todas as universidades e todas as faculdades estão realmente formando pessoas que atendam a esses requisitos que você colocou, mas muitas estão. A questão fundamental está numa das palavras que você utilizou, a inovação. É preciso que a inovação chegue às estruturas curriculares na graduação com a maior urgência, até por uma série de razões. Eu dou um exemplo só para você verificar como isso é importante e até para que os telespectadores também entendam isso. Quer dizer, quando você vai estudar química, a insulina que os diabéticos utilizam, ela era produzida antigamente a partir do pâncreas do porco. E depois, com os avanços da biotecnologia, ela começou a sofrer alterações e passou a ser produzida nas bancadas de laboratório. Os remédios para diabetes são produzidos na bancada de laboratório. E muitos desses remédios, entre a bancada do laboratório e a obsolescência, o tempo decorrido, em muitos desses casos, é de 3 anos e meio, 4 anos. Então você imagina um jovem de 17 anos que entra na universidade e não tem contato com as inovações no setor da biotecnologia. Ele se forma em química aos 21 anos, completamente fora do mercado. Então, levar a inovação, observa que levar a inovação não significa obrigar as pessoas a estarem sempre inovando, mas é levar a cultura também da inovação. Há 3 culturas que são fundamentais na educação hoje no Brasil, no mundo. A primeira delas é da educação continuada, porque o diploma não se encerra com o seu curso de graduação. A colação de grau era muito bonita no século XIX e no século XX. Mas hoje, a cada 5 anos, as estruturas curriculares mudaram, as demandas, a tecnologia mudou completamente. É praticamente um ponto de partida. É o start para um novo começo. Por quê? Porque você, de fato, um dado, por exemplo, no final dessa década, 80% da força de trabalho disponível no mundo terá sido formada há mais de 10 anos. E 80% da tecnologia utilizada, desde a câmera até passando pelos sistemas de som, pela televisão, pelas lâmpadas LED e por todas as outras coisas, terão sido desenvolvidas há menos de 10 anos. Então você tem 80% das pessoas que trabalham foram formadas há mais de 10 anos em todos os níveis, educação básica, educação média, educação superior. E 80% da tecnologia foi desenvolvida há menos de 10 anos. Então a educação continuada é fundamental. A segunda cultura fundamental é a cultura da inovação, porque a inovação tem que estar no sangue de todas as pessoas. Tem que estar no sangue dos engenheiros, dos médicos, dos advogados. Como é que um engenheiro enfrenta a imagem hoje em dia? Você vai fazer um tratamento qualquer, é obrigado a trabalhar com uma ressonância magnética nuclear ou com um equipamento super avançado desses que nós temos nas clínicas e nos hospitais. Se o médico não sabe ler a imagem, como é que ele vai fazer? Como é que se trata um doente, por exemplo, com um acidente vascular cerebral? Hoje se usa a nanotecnologia para isso. Isso implica em conhecer a física, em conhecer a mecânica quântica, em conhecer
os princípios que geram essa tecnologia das coisas ultra minúsculas, que é fundamental. Então, a cultura da inovação é também fundamental. A terceira, a cultura do empreendedorismo. Por quê? Porque num país como o Brasil, mais de 95% das empresas, esse é um dado interessante, mais de 95% das empresas são micro e pequenas empresas. Ou seja, todo o corpo de empresas do Brasil, as micro e pequenas empresas contribuem com 60% dos postos de trabalho oferecidos, 40% da massa salarial e 25% do produto interno bruto. E esses números são espantosos. Só que os 25% são poucos do PIB. Sim. Porque na Espanha e na Itália, por exemplo, a pequena e a microempresa estão contribuindo com 35% a 40% do PIB. Então, o fato é que a cultura do empreendedorismo é a terceira cultura importante. Então, acho que um dos pontos que a gente tem que abordar, que é crítico na elaboração das estruturas curriculares, é que nós não podemos nos restringir às físicas, químicas, matemáticas, ou à história, à antropologia. Nós temos que também formar nos nossos estudantes a consciência da educação continuada, da inovação e do empreendedorismo. Concordo. Você disse o seguinte, uma frase sua: se não tem formação multidisciplinar, não está se formando profissional do século XXI. É verdade. Com base no que você afirma isso? No entorno, nesse estúdio em que nós estamos, no nosso dia a dia, onde não se pode falar de um ramo da ciência sem estar pensando nos outros ramos. Eu acabei de dar o exemplo das neurociências. As neurociências utilizam a física, a matemática, a modelagem computacional, a química e a medicina. Talvez a medicina seja uma pequena parcela nesse processo. E as outras todas são determinantes na construção dessa transversalidade do conhecimento ao longo de todos os cursos. Ou seja, particularizar não dá mais. A gente tem que abrir o leque. Se você particularizar, as pessoas vão sair do mercado de trabalho rapidamente, porque você sabe que tem um estudo que foi realizado pela Unesco na época dos anos 90, que mostrou que naquela época, observa que de lá para cá, a ciência e a técnica estão avançando cada vez mais depressa. Muito rapidinho. Mas naquela época, o previsto era que durante a vida profissional, qualquer cidadão mudaria a sua atividade a cada 10 anos. Ou seja, em 30 anos, ele passaria por 3 atividades diferentes. Verdade. As fábricas de automóveis, na época, começaram, inclusive, a criar células, onde todos corriam por todos os setores, para que criássemos essa ideia dessa transversalidade. Isso é interessantíssimo. Dá para conciliar uma universidade teórica e pragmática? As universidades, elas existem para quê? Para aprofundar os conhecimentos e para difundi-los pela sociedade com o intuito de contribuir para o bem-estar social e para o progresso econômico das nações. Essa é que é a função dela. Isso daí vai envolver o pragmatismo, muitas vezes, das ações inovadoras imediatas, das ações de desenvolvimento regional, por isso que eu falei em competência, pertinência e equidade. O que é pertinência? É você introduzir. A competência é o que você chamou de teórico. É você aprofundar os conhecimentos. Isso. A pertinência é você utilizar aqueles conhecimentos de forma pragmática no avanço da sociedade, no desenvolvimento regional, na melhoria da qualidade de vida. Cumprir o objetivo, né? O que você mudaria na educação brasileira, Paulo? A gente está chegando ao final do programa, eu não posso deixar de te fazer essa pergunta. É uma pergunta difícil de responder, porque eu acho que é muita coisa, mas evidentemente que eu mudaria a formação de professores. Eu acho que o ponto crítico que nós temos é que se nós conseguirmos formar os professores e, em segundo lugar, criarmos políticas de incentivo para que esses professores permaneçam nas carreiras, nós vamos nos dar muito bem. Eu vejo isso por mim. Quer dizer, quando eu era estudante do ginásio, eu morava na Tijuca, que é um bairro aqui do Rio de Janeiro que todos conhecem. E na vida na Tijuca, nós sabíamos perfeitamente, na escola primária, nós tínhamos uma professora que se dedicava à escola e que tinha uma formação da melhor qualidade, que era obtida onde? No Instituto de Educação, na Escola Normal Carmela Dutra, depois, mais tarde, na Escola Sara Kubitschek e em várias outras.
Então a formação de professores era fundamental, mas elas estavam ali porque elas tinham certeza de que aquilo era uma carreira com princípio, meio e fim. Hoje, com a perda da dignidade docente, e nós precisamos restaurar a dignidade docente, dando a infraestrutura para os professores na sala de aula, no laboratório, na biblioteca, dando acesso aos professores aos textos, aos livros, a computadores, tudo. Na hora que nós restaurarmos a dignidade docente, a escola vai ser uma coisa fantástica. Aí todos os outros assuntos virão como reboque e de forma positiva. Exatamente. Eu tenho que acabar o programa. Então, tenho que. Mas se você pudesse deixar uma dica para um estudante que está saindo agora da universidade, entrando no mercado de trabalho, o que você diria para ele? Eu ficaria com aquelas minhas 3 vertentes. Trate de se preparar para a educação continuada e transforme isso numa meta da sua vida, se formar sempre e se aperfeiçoar sempre, viva com a inovação e tenha um espírito empreendedor. Certíssimo. Momento literário agora. A minha dica vai para Campos de Sangue, Religião e a História da Violência. Carmen Armstrong, está aqui. Eu acho que nesses tempos que estamos vivendo é uma leitura bastante apropriada. A sua dica qual é, Paulo? Eu dou uma dica genérica dos livros da Amélia Del Priore, que eu considero extraordinário, mas fico com um dos primeiros livros dela, que são o primeiro, que é o que trata da Princesa Isabel. É muito bom. É um livro ela é ótima. Eu acho que a Amélia Del Priore está conseguindo transformar a história numa coisa agradável e ela representa concretamente o conceito da transversalidade. Porque a história que nós estudávamos, no meu tempo de estudante, a história que nós estudávamos era aquela história analítica. Ela torna a história divertida e liga a fatos que tornam os seus livros extremamente bem feitos e bem elaborados. E tem um recente lançamento dela, agora maravilhoso, sobre a história do Brasil. Ela inclusive, está para vir aqui. Mas ela tem um livro interessante também sobre cultos e sincretismos. Ela é muito boa. Ótima dica. Fim do programa. Seu aplauso vai para quê ou vai para quem? Meu aplauso vai para o povo brasileiro. Tá certo. E a sua indignação vai para quê ou vai para quem? Hoje em dia, ela vai para a forma como que determinadas pessoas estão tratando o povo brasileiro. Então, uma coisa está ligada na outra. Paulo, gratíssima pela entrevista. Obrigado muito obrigada por ter vindo conversar com a gente, falar desse universo que é tão pouco falado e tão importante para a gente. Verdade. Super obrigada mesmo. Obrigado. A você que nos assistiu até aqui, super obrigado pela sua audiência, por colaborar conosco, ajudando a localizar as crianças desaparecidas que a gente veicula aqui na nossa programação. Se você quiser falar com a gente, o nosso contato é perfil@tvalerj.tv. Envie a sua sugestão. Até o próximo programa. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.